Cláudio Prisco Paraíso chegando com a gente aqui no SBT Meio Dia. Hoje fiz minha leitura do blog do Prisco, o blog do Prisco, que você confere as informações políticas, e o Priscão também está com a gente todos os dias aqui no SBT Meio Dia. Vamos começar com o hospital de campanha? Prisco, pode ser o hospital de campanha? Porque é o seguinte, nós mostramos aqui, o Prisco comentou a confusão entre governador, vice-governadora, foram para a internet. Aí o seguinte, a governadora primeiro pediu o cancelamento do contrato com a empresa. Depois emitiu uma nota que o Prisco já trouxe no SBT News, falando que não era bem assim, puxando o freio de arrumação, como gosta de dizer o Prisco. Só que daí agora o Tribunal de Justiça entrou na parada e mandou suspender tudo de novo, hein, Prisco? Muito boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Definitivamente, Santa Catarina vive hoje uma situação que está por terminar no plano nacional. Lá nós tivemos uma queda de braço entre o presidente da República e o ministro da Saúde. Mas lá a discussão girava em torno da mecânica para combater o coronavírus e enfrentar esse período de confinamento. Aqui, no plano estadual, nós temos um choque entre o governador e a vice. Mas daí não é nada relacionado à formulação de combate ao coronavírus, mas justamente em relação ao hospital de campanha, em que a vice-governadora discordou publicamente. Ou seja, por mais que os dois já não preservem um bom relacionamento, não é de hoje, eles teriam que estar conversando internamente e não permitir que a população acompanhe uma situação de conflito no momento em que já está preocupada e incomodada com a quarentena. Isso, definitivamente, é lamentável. Lá em cima, essa briga está acabando, porque Mandetta já é quase carta fora do baralho. Aqui, de alguma maneira, a vice recuou, está tentando recompor, mas se tem informações que o governador ficou extremamente contrariado com a sua manifestação, inclusive a live que já fez com uma parlamentar do PSL nacional, e isso deu uma amplitude. Ali não tem mais jeito, mas que os dois, pelo menos, tenham juízo e pensem mais na sociedade e na luta contra o coronavírus do que em mazelas políticas. Até porque o governador Carlos Moisés já enfrenta dificuldades também com a própria Assembleia Legislativa. Ontem, 2 secretários seus não foram nada convincentes nos esclarecimentos acerca desse hospital de campanha. O governo ainda não conseguiu, de maneira categórica, peremptória, demonstrar que esse foi o melhor caminho e que a lisura está prevalecendo nesse encaminhamento. Ora, isso é fundamental. Senão, o governo fica sob suspeita, além do desgaste brutal que está acumulando e desviando a atenção do principal. O foco prioritário qual é? É a doença, é o vírus, e não essas discussões. Governador que hoje, diante do distanciamento do MDB, que tem a maior bancada da Assembleia, 9 dos 40 deputados, com o distanciamento dos MDBistas, hoje, com Carlos Moisés, praticamente tem ali uma bancada de pequenos partidos que dá uma dezena, uma dúzia de parlamentares no máximo. Para qualquer aprovação, ele precisa de 21 votos. Isso sem foro qualificado. Porque se for alguma mudança constitucional, aí pior ainda. Mas não fica só nisso não, Fernando. Ainda nesse contexto do hospital de campanha, o governo alegou, e o próprio governador declarou, de que o Ministério Público e o Tribunal de Contas estavam acompanhando esse processo de licitação, de dispensa de licitação, e depois da empresa que acabou vitoriosa, supostamente vitoriosa. Pois muito bem. As duas instituições ontem liberaram nota oficial dizendo que não acompanharam absolutamente nada. Numa situação que desautoriza o governo,
e gera constrangimento e, ao mesmo tempo, preocupação. Opa, se o Ministério Público e o Tribunal de Contas não acompanharam, o governo disse que acompanhou, o que está vendo? E para piorar a situação e mostrar que Carlos Moisés e o seu governo estão absolutamente isolados, o Tribunal de Justiça voltou a suspender o processo, na figura do desembargador Jaime Ramos, concedeu uma liminar, e que agora autoriza a segunda empresa, que entrou com a representação, porque se sentiu prejudicada, a participar de conversações e entendimentos para que o governo reavalie a sua exclusão do certame, que teve dispensa de licitação. Portanto, Fernando, é uma situação muito delicada, muito desagradável, repito, que está provocando um desgaste brutal ao governo, saindo do foco prioritário, que seria justamente a questão dos leitos a serem disponibilizados. Então, se fala agora nos leitos, se fala se vai valer ou não a dispensa de licitação. Agora, só uma observação final, que não poderia deixar de fazer. Agora vem aqui, em meio a esse imbróglio, se movimentam alguns parlamentares defendendo a instalação de uma CPI. Aí, o que é CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia Legislativa. Aí o objetivo é politizar o processo, é uma grande de uma bobagem, e mais do que isso, é exploração política. E isso não acrescenta nada a esse já conturbado processo envolvendo o tal hospital de campanha, meu caro Fernando. Prisco, temos 30 segundos aqui. As academias e igrejas voltam ou não voltam? O governador sanciona o projeto da Alesc ou não? Nem é questão se deve voltar ou não voltar. O que está se colocando é que tanto as igrejas e especialmente as academias, todas as duas situações podem gerar um conforto, pode gerar um acréscimo ou espiritual ou até físico nesse momento de pandemia. Especificamente no caso das academias, claro que nas igrejas, preservado o espaço, a distância, com máscara, aquela coisa toda. Mas na questão das academias, veja só, Fernando, nós temos as academias não como área de lazer, mas como algo propulsor da saúde. Quantas enfermidades são atenuadas pela prática do esporte, pela prática do treino? Várias. E outra questão fundamental, o treino, a academia, o exercício, aumenta a imunidade, o que é fundamental para escapar e reagir à chegada do coronavírus. Então, na minha avaliação, tomados todos os cuidados pelas academias, no sentido de higiene, máscara e tudo mais, o governador deveria, sim, sancioná-la. Sancionar, no caso, o projeto aprovado ontem na Assembleia, porque será benéfico para a sociedade indiscutivelmente. E se não for sancionado, tem tudo para ser derrubado pelos parlamentares, meu caro Fernando. E para não arrumar mais um conflito com os deputados, né, governador? Obrigado, Prisco. Cláudio Prisco, Paraíso e a Política com a gente aqui no SBT Meio Dia.